Nascido com Brasília, e tendo assistido e participado ativamente do crescimento da capital do país e de suas cidades satélites, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem por missão fiscalizar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal. A preocupação com o controle dos gastos públicos, no entanto, data da mais remota antiguidade. Há quase 5.000 anos, leis atribuídas ao faraó Menés I já estabeleciam regras sobre a correta aplicação dos impostos e atribuíam aos escribas a responsabilidade pelo controle desses gastos. Na Índia, cerca de 200 anos antes de Cristo, o famoso Código de Manu dedicava quase 2 capítulos às regras que deviam nortear os gastos do Estado. Na Roma do imperador Justiniano, funções como a dos tabulari e numerari, que atuavam como auditores de contas, foram consolidadas numa estrutura única de controle para todo o império. Na França medieval, sob o reinado de Luís IX, surge a Chambre des Comptes, equivalente às atuais Cortes de Contas. No Brasil, o controle dos gastos públicos foi exercido, durante o período da colônia, pelas autoridades portuguesas e, posteriormente, no Império, pela pasta da Fazenda, dando origem a um debate que se prolongou por quase um século. O Decreto 966-A, do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, sob influência do seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, cria o Tribunal de Contas da União. Com a mudança da capital brasileira para Brasília em 1960, um dos primeiros atos do presidente Juscelino Kubitschek foi a criação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, através da Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960, antes mesmo da inauguração da nova capital. A primeira Corte de Contas do Distrito Federal foi efetivamente instalada em setembro de 1960 como órgão auxiliar do Senado, com a nomeação dos ministros Ciro Virciani dos Anjos, Moacir Gomes de Souza, Taciano Gomes de Melo, Segismundo Araújo de Melo e Saulo Diniz. Papai era amigo de Juscelino desde rapazinho, desde menino. Juscelino, no final de 65 para 66, ele adentrou o Tribunal de Contas. E o papai cedeu a cadeira da presidência para o Juscelino Kubitschek. Ele abraçou o papai, ele falou: eis aqui o meu grande amigo Saulo Diniz, o homem que me levou à presidência da República. Os primeiros procuradores-gerais a atuar junto ao TCDF foram Victor Nunes Leal e Elvia Lordelo Castelo Branco. E o primeiro servidor a tomar posse foi o senhor Marcílio Vieira Flores. Tendo sua sede própria inaugurada em 1972, sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici, o Tribunal de Contas do Distrito Federal acompanhou os principais acontecimentos do desenvolvimento da nossa capital. Cidade Nova não tinha nada aqui a não ser poeira. 66 não tinha nada pronto, nada mesmo. As quadras só tinha ainda construindo o início. O tribunal, naturalmente, quando eu cheguei, era só aquela parte alta. Então, foi quando eu comecei a fazer o edifício sede. E lá fiz, num ano, estava pronto o tribunal. O Tribunal de Contas, para mim, foi a coisa mais sublime que eu já tive. Foi com muita alegria que eu acompanhei o nascimento da cidade e o desenvolvimento dela, porque eu sentia, mesmo jovem, que Brasília constituiria, como constituiu, um polo de desenvolvimento muito importante para o país. Pagamos inicialmente um tributo ao pioneirismo,
Era uma instituição nova, num Distrito Federal absolutamente novo, numa cidade que à época era até muito contestada, que aqui havia muita resistência com a mudança da capital, de modo que tivemos naturalmente uma fase de grande dificuldade. O presidente Ciro dos Anjos, que era um escritor consagrado, que veio para a presidência do tribunal e foi durante alguns anos seu presidente, e foi realmente uma pessoa que trouxe um brilho extraordinário às nossas atividades iniciais e um prestígio social, político e intelectual de que ele desfrutava. Acompanhei a Constituição de Brasília, claro, com todos os seus percalços, até porque quando era da Fundação, o superintendente da Fundação era amigo de Juscelino, e a gente acompanhava muito de perto a construção dessa cidade aqui. Eu sou da segunda turma da Universidade de Brasília. Universidade essa que tem muito a ver com o Tribunal de Contas. A rigor, a universidade foi criada dentro do Tribunal de Contas. Nesse Tribunal de Contas se reunia o Dr. Darcy Ribeiro, Dr. Vitor Leal, Dr. Ciro dos Anjos, o Dr. Freire, que era um educador famoso na época, e as reuniões que discutiam a criação da Universidade Brasileira eram realizadas no Tribunal de Contas. Com o advento da Constituição de 1988 e a criação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o TCDF ganhou novas atribuições, contando para isso com um corpo técnico altamente especializado. A primeira Inspetoria de Controle Externo responde pela fiscalização dos órgãos integrantes da área central do governo, qual seja a Secretaria de Governo, o Gabinete da Vice-Governadoria, Secretaria de Governo, compreendida aí as administrações regionais. Além disso, ela compete à primeira Inspetoria proceder à fiscalização no que tange a área de Ciência e Tecnologia, de que é exemplo a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Fundação de Apoio à Pesquisa. Paralelo a isso, a gente ainda tem que responder pela fiscalização da área de segurança pública, aí compreendida a Secretaria de Segurança Pública, o DETRAN, as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O papel da segunda Inspetoria de Controle Externo diz respeito à fiscalização dos gastos dos órgãos ligados à área social do governo do Distrito Federal, tais como Secretaria de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Esporte, Cultura, Lazer, entre outros, de forma a contribuir para a melhoria do serviço público prestado ao cidadão. Cabe à terceira Inspetoria de Controle Externo submeter ao plenário do Tribunal as nossas fiscalizações e análises sobre os assuntos relativos a meio ambiente, habitação, transporte e infraestrutura. Cabe destacar, em função da nossa atuação na área de infraestrutura, que nós somos responsáveis pela fiscalização das obras públicas no Distrito Federal, que é uma área tão sensível historicamente a desvios de grande monta. A quarta Inspetoria de Controle Externo é responsável pela análise para fins de registro pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos de admissão de pessoal, dos atos de concessão de aposentadorias, reformas aos militares e pensões concedidas aos seus dependentes. A concessão da legalidade desses atos é de suma importância para a vida funcional do servidor, pois significa a validação dos seus direitos. O papel da quinta Inspetoria de Controle Externo é fazer a macroavaliação do governo, ou seja, do que diz respeito às finanças públicas do Distrito Federal. É uma delegação dada pelo Legislativo, que é quem aprova os orçamentos e os planos de governo. Então a nossa missão basicamente é dar um retorno à sociedade, por intermédio do Legislativo, sobre a aplicação dos recursos públicos, ou seja, se os planos e programas de governo atingiram ou não os objetivos traçados pelo governo e propostos pelo Executivo. Visando o constante aperfeiçoamento e a excelência no desempenho das suas funções, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem investido cada vez mais na modernização de seus processos e na qualificação do seu corpo técnico.
com instalações adequadas e modernas, boas práticas de gestão de pessoal, o tribunal ele poderá cada vez mais cumprir a sua missão, superando as expectativas da sociedade. Não só atendendo as expectativas, mas friso, superando todas as expectativas. Temos um compromisso, em função da nossa pequena jurisdição, de ser o tribunal de referência. Dentre as prioridades que abraçamos, a que eu reputo mais importante foi a celeridade que imprimimos no registro das aposentadorias. Mas tivemos outras ações, como, por exemplo, a implantação do Programa de Qualidade de Vida. Como passamos grande parte de nossas vidas no ambiente de trabalho, é muito importante que nós tenhamos não só condições de adequabilidade no que diz respeito às instalações, mas também um certo prazer no trabalho. Para isso, nós precisamos de um conjunto de medidas que motivem o servidor, que estimulem a produzir mais e que ele se sinta bem no local onde está trabalhando. Temos também dedicado algum tempo ao aprimoramento dos mesmos. E o nosso SEMAT tem buscado discutir temas atuais. Tivemos na primeira, em 2007, a discussão sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2008 foram parcerias público-privadas. E agora, em 2009, nós estamos discutindo com profundidade o PDOT. Esses objetivos nós temos perseguido diuturnamente e penso que estamos conseguindo algum êxito nessa empreitada.